Fala galera, sejam bem-vindos às nossas entrevistas com alunos que têm estudado comigo na sua jornada rumo a conseguir alavancar a sua carreira. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu vou dizer para você, hein? Pessoa resiliente, buscou com afinco, tá aí dedicada na sua jornada e como todos vocês sabem, né? Quando vem aqui é porque aconteceu algo de muito bacana. Hoje a gente vai ouvir aqui um pouco mais sobre a história dela e vai conhecer também um pouco mais sobre como foi a jornada até aqui e também descobrir lá no final como é que, né, o que é que ela conseguiu alcançar. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Então conta aí pra gente, qual é o seu nome e de onde você vem? Bom, meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Sou nascida em São Paulo e há 4 anos eu moro no interior de São Paulo, em Araraquara. Legal. Ó, Araraquara é quase Araçatuba, né? Quase. Quase Araçatuba. É quente também, Araraquara? Muito, muito quente, muito Nossa, quente. nossa. Eu tô aqui na Flórida, mas tô achando que é Araçatuba às vezes aqui. Lá em Araçatuba a gente chama de Araça, Texas. Só pra você ter Ah uma lá. noção. Carol, prazerzão ter você aqui. Eu tô muito, 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 muito feliz e orgulhoso de poder estar hoje aqui junto contigo, porque eu vi a sua dedicação, sua batalha e puxa, é muito legal poder ter aqui você hoje para contar isso. Eu vou pedir já logo que você comece contando para a gente aqui um pouco mais da sua história, até o momento que você falou, e aí eu decidi começar a estudar contigo, Júlio. Muito bem. Eu atuei durante 17 anos na área da educação, então eu comecei como jovem aprendiz, e há 8 anos eu dava aula, né, em cursos profissionalizantes para jovens e adultos com deficiência intelectual. E aí, no período da pandemia, eu tive que ir em busca de ferramentas para continuar, né, dando aula de forma remota. E aí acendeu uma luzinha assim, nossa, né? Tem área de TI, não tenho ninguém da família que é da área de TI. Isso até trouxe, né, no nosso grupo do Discord, enfim. E em 2022, como eu não tenho ninguém da família, eu falei, bom, vou começar então a fazer uma faculdade, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que a faculdade só não daria condição, né? Que eu teria que procurar cursos fora. E aí eu conheci, dentre, né, as disciplinas, a engenharia de software. Aí eu gostei um pouquinho, falei, bom, vou procurar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu fui em busca de qualidade, né, teste e qualidade de software. Como eu não conheço ninguém, tem uma amiga da faculdade que o marido dela trabalha numa grande empresa, e eu falei, olha, tem como você conversar com seu marido, né? Porque meu grande receio era fazer vários cursos e nenhum curso me dá de fato um direcionamento. Que aí eu decidi pela transição de carreira. E aí ele falou, ó, vou conversar aqui com o pessoal do time de QA. E obviamente veio o nome do Júlio de Lima, a referência, né? E aí fui, participei lá da Semana da Alavanque, entender um pouquinho, te seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E aí eu decidi. E aí, faço ou não faço o curso, a mentoria, né? Legal, legal. Olha só, é bacana aqui essa introdução, né, que a gente tem aqui dos alunos, porque a gente descobre um monte de coisa interessante aqui, né? No caso da Carol, puxa, não tinha nenhuma referência na família. Geralmente a galera que vem aqui, Carol, fala assim: ah, eu tinha um amigo, ah, eu tinha um primo, ah, eu tinha um cunhado, né? É, e isso, na maioria das vezes, faz com que a pessoa se sinta meio acolhida, assim, entende? De tipo, puxa, se eu precisar aqui, vai ter alguém aqui para me ajudar. É, foi legal, assim, você ter escolhido a mentoria, porque lá você conheceu um montão de gente, né? Pessoas para te ajudar nesse caminho, sempre quando você tiver dúvida e etc, né? Depois que você entrou na mentoria, assim, você sentiu realmente esse abraço, assim, da galera que fez parte da sua turma? Nossa, senti assim, para mim foi muito difícil o começo, né, para a área de TI, principalmente uma transição de carreira, 17 anos. Então,
esse foi o principal receio, né? Então, assim, como que vai ser esse processo? Então, foi super bem acolhida, as dúvidas, então é muito importante, porque é um ambiente super acolhedor. Então, assim, tem dúvidas, né? Ou você tem a sua equipe, tem os próprios alunos, então assim, é um ambiente muito propício para aprendizagem. Então, ainda mais eu que vim da área da educação, quando eu me deparei com esse ambiente, eu falei, gente, estou no lugar certo, né? Estou me sentindo acolhida e assim, não tenho dúvidas que eu fiz a melhor escolha. Legal, legal. Mas e antes de tomar a escolha, de tomar essa decisão em si, né, de vir e começar a estudar comigo, teve algum receio, assim, ou algo que te impedia? Você falou, poxa, não sei se eu vou ou não, hein, mano? Teve algo assim? Teve, teve. A questão financeira, eu fui me preparando para isso, então isso não foi um empecilho a princípio, né? A questão foi mais assim, será que eu vou aprender mesmo? Né? Então, assim, como que vai ser essa didática? Como que vai ser essa interação? Então, o meu maior receio foi, será que eu vou aprender de fato? Né? Porque às vezes a gente vê tanto marketing e aí quando a gente se inscreve em um curso, a gente vê que não entrega nada daquilo. Então, esse foi o meu receio, mas eu falei, não, já que é referência e várias pessoas, né, falam sobre isso. Eu lembro que na época eu comecei a olhar a playlist dos alunos e eu entrei em contato com uma aluna, uma ex-aluna sua, Sabrina, para perguntar, e aí, como que é? Funciona? Funciona, Carol. Eu falei, então, tô indo no lugar certo. Legal, legal. Um abração pra Sabrina aí também. Sabrina também fez uma transição, né? Arrebentou aí. Nossa, que massa, que massa. Carol, me fala uma coisa. Agora que você já participou, né, de turmas, né, estudando comigo, você já conseguiu aprender bastante sobre testes de software, né? É, você consegue ver relações assim entre a área que você atuava antes, que era a área de educação, para a área de testes de software em si? Consigo sim, é muito importante porque até na mentoria, né, você pontua muito que, principalmente quem faz essa transição de carreira, que nada é jogado fora, muito pelo contrário, a gente reaproveita. E nos módulos fica muito ciente o que que a gente consegue reaproveitar, né? A questão da comunicação, então, por eu vir da área da educação, eu percebo que eu tenho essa facilidade da comunicação, do planejar, do organizar, do avaliar. Então, eu percebo que esse ambiente ele é tão acolhedor que durante esse percurso, né, dos módulos, a gente consegue também identificar quais são as habilidades que eu tenho, né, na minha atual profissão, quem não é da área, e o que que eu posso agregar estando na área de QA. Então, isso é muito importante. Legal, que legal. Eu me lembro até da aula que você compartilhou com a gente, né? Que você tinha conseguido alavancar. Eu falei, Vote, nossa, Carol, aí se comunica bem, hein, rapaz. Vote. Com É. a comunicação estruturada, né? As palavras bem faladas, né? Você acha que isso contribuiu assim positivamente para sua entrevista? Ops, eu estou falando aqui sobre a entrevista. Vamos falar assim, para suas entrevistas, né? As entrevistas que você chegou a fazer? Olha, muito importante esse ponto hoje, Júlio, porque eu fiquei muitos anos numa única área, né? E aí, dentre os módulos lá, tem um específico para entrevista. Então, assim, eu olhei várias vezes aquele módulo, assim, fiz as minhas anotações aqui, até falo, né, no mapa mental. Foi muito valioso aquele módulo da entrevista, porque eu não era do ramo, né? Há muito tempo não participando de entrevistas e participava assim dentro da própria instituição, que era um outro ramo, mas assim foi muito importante isso para mim, né? Então assim foi fundamental os ensinamentos que eu tive ali em relação ao módulo da entrevista. Legal, legal. Você já falou aqui para gente sobre o módulo de entrevistas, que foi muito importante para você, já falou sobre o servidor do Discord. Mas dentro do nosso estudo, da nossa busca, a gente ainda tem outros componentes de aprendizado, né? Como, por exemplo, a gente tem
18 módulos, a gente tem os bônus, a gente tem as mentorias ao vivo, as mentorias gravadas, os workshops, os desafios. Quais são outros módulos assim que outros componentes de aprendizado que você fala assim, nossa, esses daqui foram muito importantes para mim? Olha, até compartilhei recentemente com você que eu tive um feedback da minha líder, né? E o módulo lá de mentalidade do QA foi essencial para esse feedback. Então, eu percebi muito ali naquele feedback que ela me deu, o quanto que eu de fato incorporei esse módulo, né? O que é muito importante, e eu até comentei lá no grupo, né, com os colegas, é a questão do desafio, né? O quanto que ele é tão importante, por quê? Porque ele é muito alinhado à exigência do mercado. Então, eu publiquei alguns desafios que a gente fez ao longo da mentoria, no meu LinkedIn, e ele foi, assim, essencial no momento da minha entrevista. Por quê? Porque no momento ali da entrevista técnica, houve, né, assuntos relacionados ao desafio que eu tinha feito. Então, assim, eu falei, poxa vida, foi uma mão na roda, assim, né? Então, eu percebo o quanto que a mentoria tá de fato alinhada ao mercado. Legal. Me fala uma coisa, você está fazendo faculdade, ainda está, né? E em qual semestre ou em qual ano você está na faculdade nesse momento? Eu estou no último semestre, é o curso, né, tecnólogo, então ele é bem curtinho mesmo, é o último semestre. Legal, bacana. Quando a gente fala sobre essa busca, né, por uma transição, muita gente pergunta, né, mas por que você está querendo fazer essa transição? Você disse aqui, deixou aqui claro para a gente se já trabalhou nessa área, que a pandemia trouxe ali alguns desafios, né, que você teve que lidar e você viu aí dentro da área de tecnologia uma oportunidade, tá? É, Se a gente fosse julgar assim, com esse conhecimento que você teve até agora, né, que você aprendeu comigo, isso te ajudou mesmo assim nesse caminho inicial? E se sim, quais foram as principais características que você viu de mudança em você e que estão te ajudando nessa carreira? A faculdade, ela dá, assim, um norte, mas realmente é necessário, quando eu cheguei lá, eu vi, poxa, eu preciso realmente de orientação e então assim foi muito. Eu vejo que hoje, né, estar na área de QA, ter feito a mentoria com você, me trouxe de fato propriedade, né? Ainda estou, lógico, no começo, tenho muito ainda que aprender, mas de, poxa, do conhecimento teórico, da prática, da interação, então traz mais segurança, principalmente quando a gente vem de uma transição de carreira, a insegurança ela é muito persistente, né? E muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade. Então, tudo isso contribuiu para que hoje eu tenha mais segurança, tenha mais propriedade para falar e tenha o motivo. Por que que eu estou talvez sugerindo isso? Né? Então, e que isso você traz muito na mentoria e que faz total diferença. Hoje eu estava fazendo uma sugestão aí, né? Vou propor aí por time um teste de performance, e aí eu retomei as aulas de métricas, né? Então, assim, o quanto que é importante isso, muito importante. Legal. Bom, a gente está aqui falando sobre já diversos momentos aí que estão acontecendo dentro da sua vida atual. Eu acho que a galera já pegou aqui já, mas ainda assim eu tenho que te perguntar. Carol, me diz uma coisa, você alavancou a sua carreira e conseguiu a sua primeira oportunidade dentro da área de teste de software? Sim, eu alavanquei minha carreira e consegui minha primeira oportunidade em testes de software e uma informação que é muito importante, né? Eu consegui essa oportunidade no mesmo mês que eu fui demitida. Então, eu acho que é importante colocar isso, o quanto que foi gratificante esse alavanque. Que demais, que demais. Carol, ó, vamos voltar aqui um pouco no tempo, porque, puxa, você estava lá na universidade, viu a oportunidade de entrar para a área de teste de software. Não tinha nenhuma pessoa assim já dentro da sua família ou da sua lista de amigos que pudesse contribuir contigo ou te influenciar nesse caminho, mas ainda assim você persistiu, buscou,
se comunicou, investiu, buscou de verdade e agora conseguiu fazer essa transição. O que que isso representa para você? Olha, eu fico até emocionada em compartilhar isso. Representa qualidade de vida, a persistência, né? Pela idade também, 34 anos, eu falei, será que eu vou conseguir, né? Aprender novamente algo bem diferente. Então, assim, sou muito grata ao programa, a você, as pessoas que ali estão, né? Que a gente faz o network. É um ambiente muito enriquecedor. Então, assim, hoje, lógico, teve a minha persistência, mas foi um divisor de águas fazer a mentoria. Eu tenho muita consciência disso, sou muito grata por isso. Demais, demais. Eu fico super contente, assim, em saber que você está conseguindo alcançar tanta coisa bacana, sabe? E também foi bem rápido, né? Qual que foi a quantidade de tempo, assim, em meses, que levou desde o momento em que você decidiu entrar para a mentoria até o momento que nós estamos agora, na gravação dessa entrevista, ô Carol? Porque faz pouco tempo, né? Faz 2 semaninhas que você conseguiu, né, na verdade, essa transição. Exato, mas o que é bacana é porque em novembro do ano passado, né, participei um pouquinho da mentoria, mas não me dediquei, então isso que é muito importante, né? O quanto que também a gente tem que se dedicar. E aí eu retornei agora para a mentoria em julho, no comecinho de julho, e agora no finalzinho de julho que eu consegui essa oportunidade. Então fui demitida e já consegui a primeira oportunidade na área. Então, assim, foi rápido. Legal, legal. Foi em torno se a gente for contar de novembro até aqui, novembro até agosto, 9 meses, é isso? 9 meses, exatamente. Que demais, que demais. Carol, eu sei que tem várias pessoas que vão estar assistindo aqui essa entrevista para falar um pouco mais, para entender um pouco mais assim sobre como foi essa jornada, sabe, essa transição em si. Eu tenho certeza que essas pessoas têm nas suas mentes a seguinte pergunta, que como foi participar dos processos seletivos, estando em transição de carreira, né? Porque tem muita gente que pergunta, mas por que você está querendo transicionar? Mas o que está te levando a isso? Tem como você falar um pouquinho assim para a gente sobre como foi o processo em si? Se foi difícil? Quais foram os principais desafios para você? Os principais desafios assim da transição foi justamente entender, né, o momento certo de optar por essa transição, de entender assim, olha, o que eu estou fazendo hoje não é o que eu quero fazer daqui a alguns anos, né? Mas participar das entrevistas, eu acho que a cada momento a gente rever, né? Então, o que poderia melhorar, o que ainda falta a gente desenvolver. E aí eu olhava para os módulos da mentoria e via o que ainda precisava me desenvolver. Então, fácil não é, mas também não é impossível, né? Então, a gente vê aí tantos alunos, eu acho que isso que é muito importante, a gente ter essa consciência de que, poxa, eu preciso melhorar um pouquinho mais nisso e seguir o método. É muito importante que a gente siga o método mesmo. Legal, legal. Você já deu uma dica aqui para a galera que tá assistindo. Tem alguma outra dica que você. Vamos colocar assim, uma seguinte situação. Imagina que você pudesse voltar agora no passado, 9 meses atrás, no momento que você está entrando para a mentoria, e você pudesse mudar uma coisa em tudo aquilo que você fez. O que que você mudaria e por quê? Acho que essa é uma boa dica assim, para a galera também que está buscando essa jornada rumo ao alavanque. Olha, algo que eu mudaria, eu digo até um pouquinho a mais, né? É que eu não conhecia ainda a mentoria, mas eu começaria pela mentoria e talvez depois eu iria para uma faculdade. Então, por quê? Porque o ano passado, quando eu iniciei a mentoria, estando na faculdade, eu não consegui me dedicar tanto quanto eu precisaria me dedicar, né? Então, o que eu mudaria era me dedicar mais aos estudos, né? Então, eu acho que se eu tivesse mais tempo, me dedicasse mais, talvez o alavanque viria um pouco mais cedo. Mas era essa, era a única coisa que eu mudaria durante esse processo. Legal, legal.
Carol, a gente já está se aproximando do final aqui. Eu quero muito te agradecer por esse momento, por estar aqui junto com a gente compartilhando isso, né? Essa sua busca, esse seu realmente alcançar o seu objetivo. A cada entrevista como essa daqui, a gente consegue trazer muitas dicas, muitas informações para a galera que está assistindo e também bastante gás, né? Tem muita gente que assiste isso daqui e fala, não, agora eu vou buscar de verdade esse meu alavanque. Então, muito obrigado por participar aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer vir aqui compartilhar e dizer que é possível, né? Embora, mesmo você não conhecendo ninguém da área, estar no lugar certo faz toda a diferença. E ter todo esse amparo que a gente tem na mentoria, o resultado é garantido. Demais, demais. E para você que está assistindo esse episódio de hoje, não perca nenhuma dessas entrevistas. Porque a cada entrevista a gente descobre algo novo, alguma dica nova, a gente se inspira com a história dessas pessoas. Então, esteja junto com a gente em todos esses episódios. Agora eu vou chamar a Carol aqui para me ajudar num tchauzinho. Sucesso para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal!